Ô turma, então, os turbulentos aqui, já continuando assim na sequência. Então agora nós vamos ver como é que é a associação em paralelo. Eu falei, série, perdão. Eu falei em paralelo, tá lá na aula, né? E agora vocês vão ver em série como é que funciona isso, para que serve o sistema, né? Para que serve você usar isso. Então o primeiro jeito é, claro, colocando aqui como é que é em série. Em série a associação de bombas é dessa forma aqui. Ou seja, eu ponho uma bomba na frente da outra, ou seja, a descarga da bomba 1 é a sucção da bomba 2. E aí vai para frente. Posso colocar quantas eu quiser? Quantas você quiser. Fico com medo da última, né? Porque a última vai receber a pressão de todas somadas. Então nós vamos ver por quê. Aí tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Então é assim. Então como é que funciona a curva desse cara? A curva desse cara que está aqui, ó. Então aqui é altura manométrica, pressão, que você vai puxar melhor, e aqui vazão, tá? Isso. Então, a minha outra bomba, aí quando eu associar, vai fazer isso. Mais ou menos, tá, gente? Só visual, tá? Ou seja, eu tenho essa aqui é uma bomba, ou seja, eu fiz uma bomba aqui, e essa aqui é a associação das duas. Você viu que, importantíssimo, eu tenho até que tirar aqui para não dar dúvida em vocês. Deixa eu ver onde é que tá aqui para ficar bem claro. Ó, importantíssimo. Vazão não aumenta não. Viu aqui? Se essa aqui, o limite dela é aqui, o limite das duas em série também, considerando que as duas são iguais, tá, gente? Quando você coloca bombas diferentes, você vai ter que somar tudo, aí dá um pouco mais de trabalho. Tô fazendo igual porque fica mais didaticamente, fica mais fácil de aprender. Então, isso é o que vai acontecer. Isso é o que vai acontecer com as bombas em série, ou seja, um exemplo prático aqui. Vou pegar aqui, ó. Ó, então aqui, ó, a curva é H com Q, né? Vamos supor que 10, não, mesma curvinha de antes, 5 e 1 e 0, 10, 20 e 30, por exemplo. Nem sei se esse é o mesmo exemplo de antes, mas... Não, era 50 a última. Ah, 50, então vou colocar 50. Ó, 40 e 50, é isso que eu fiz? Não. Não. Era 20 e 50. 20 e 50, tá bom. Nem sei se essa curva faz sentido, tá, gente? É bem didático isso, tá? Então, o que eu falei pra vocês? No caso da em paralelo, eu duplicava essa, né? Considerando que são duas bombas iguais, tá? Se for com bomba diferente, você tem que somar. Mas agora, no caso da associação em série, esse cara permanece idêntico. O que eu vou fazer é duplicar esse. 20, 18, 10 e 2. Ou seja, o ΔH do série, ele é igual a ΔH1 mais ΔH2. E o Q do série é igual a Q1, que é igual a Q2, claro, considerando que as bombas são iguais. Se as bombas são diferentes, eu não posso falar que Q1 é igual a Q2, né? Viram a diferença? Viram a diferença? Agora eu vou mostrar para vocês quando é que eu uso em série e quando é que eu uso em paralelo. Por que eu vou usar um e por que eu vou usar outro? E os perigos que isso pode causar. Pode causar. Será que faz sentido isso? Não. Podem causar. Viu? Aqui, ó. Então eu vou colocar aqui em série e paralelo. Essa aqui é em série, né? E essa daqui é, por exemplo, assim. Tá? Depende do meu sistema. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma curva de sistema assim. Ó. Aí eu vou colocar a mesma curva de sistema aqui. Ó. Mais ou menos, tá? Deixa eu exagerado aqui. Mais ou menos, tá, gente? São mais ou menos parecidos. Olha só, a curva do meu sistema ele cresce suavemente, ou seja, ele cresce mais lentamente com a vazão. Se eu coloco uma bomba, eu tô com essa vazão aqui e eu tô com essa vazão aqui. São teoricamente a mesma coisa. Se eu colocar ela em paralelo, eu consigo chegar nesse ponto aqui, ó. Esse Q2 aqui, esse aqui é Q1. E aí o Q2 vai ter um H2 aqui.
Tem um H1 aqui. Ou seja, eu com duas em paralelo eu consigo chegar um pouquinho mais longe. Com duas em série eu consigo fazer alguma diferença aqui? Não chega. A bomba em série não tem vazão para chegar lá. Ou seja, não faz sentido você fazer esse cara. Esse cara aqui não faz sentido você usar. Para série. Nesse sistema não faz sentido usar série. Faz sentido usar paralelo. Agora, vamos supor que a sua curva do sistema não é assim. A sua curva do sistema é assim. Ó. Vou tentar tirar aqui para despoluir um pouco. Vocês não confundirem, tá? Vamos supor que a sua curva de sistema seja assim. Ou seja, ela é bem inclinada. Ou seja, ela sobe rápido. Ela perde muita carga com pouca vazão. Aqui, ó, você vai passar de Q1 para Q2, que é praticamente a mesma coisa. E vai subir só um pouquinho aqui da pressão, né? Vai aqui o H2 aqui e o H1 aqui. Mas olha a diferença quando você põe em série. Q1 e aqui Q2. Olha a diferença para associação em série e associação em paralelo. Ou seja, eu consigo aumentar a vazão significativamente. Aqui eu praticamente não fiz diferença nenhuma. Em paralelo, dá uma aumentadinha? Dá. Dinha. Mas não é a mesma coisa. São as mesmas bombas gastando a mesma quantidade de energia e olha o que você vai conseguir fazer. Olha a diferença. Entendeu? Mesma quantidade de energia não, porque a vazão vai ser maior. Mas vocês entenderam, né? São as mesmas bombas, entendeu? Então, a associação em série são para sistemas que têm uma alta perda de carga, para uma pequena variação de vazão, e os sistemas em paralelo são para os sistemas que têm menor perda de carga para um aumento de vazão. Entenderam a diferença? Ou então, esse sistema aqui é para quando você precisa de uma pressão maior, porque às vezes você está precisando jogar um sistema pressurizado, você precisa de uma pressão maior, você tem que usar esse. Esse aqui não vai te aumentar uma pressão significativamente. E esse aqui é quando você precisa, por exemplo, aumentar a vazão do seu sistema para poder fazer alguma coisa. Normalmente você usa esse, não necessariamente. Tá vendo que esse aqui aumentou a vazão e esse aqui não aumentou nada? Normalmente é esse, não necessariamente. Entenderam a diferença dos dois? Para que serve um, para que serve o outro? Último detalhe. Esse cara de cá tem que tomar cuidado, porque a pressão da segunda bomba, que você vai jogar a descarga de uma bomba na outra, vai aumentar a pressão interna da voluta da bomba. A bomba ela tem que estar preparada para aguentar uma pressão dessa. Normalmente as bombas não estão preparadas para aguentar uma pressão que elas não dão conta de trabalhar, que não está na curva delas. Então, se você for colocar uma bomba em série da outra, tenha certeza que a pressão que ela vai trabalhar, ela vai aguentar. Porque às vezes você põe, tudo bem, a curva vai lá. Mas e aí? Ela chegou, a pressão foi lá em cima e ela puff. Ok? Então, tem bombas que você fala assim, ó, eu sei que a sua curva de bomba chega até 10 kg, mas eu quero que a sua voluta lá, a carcaça, a estrutura toda da bomba aguenta até 30. Se o fornecedor faz para você, mas você tem que falar. Você tem que falar que você vai fazer série. Senão ele não vai fazer para você não. Ok? Fica o detalhe aqui da pressão da voluta, carcaça, etc. da bomba quando for colocar em série. Tchau, turma!